Olá, turma. Na atividade 1, nos diz o seguinte: transforme as medidas indicadas conforme é pedido em cada item. Antes de nós transformarmos, é bom recordar que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Lembrando que o grau é a unidade de medida para medir os ângulos e é uma herança dos povos babilônios, que tinham, como base os 60. A base, o sistema de numeração deles era 60. Então, por enquanto, o nosso sistema de numeração, a base é 10, e nós chamamos de sistema decimal, o sistema de numeração dos babilônios era o sexagesimal. Então, quando nós tratamos de graus, conversão para minutos e para segundos, nós levamos em consideração essa base 60. Tanto que, como 1 grau corresponde a 60 minutos, na hora de converter 1 grau para minutos, eu multiplico por 60. Porque se eu tiver 1 grau, esse grau dentro dele tem 60 minutos. Então, 1 grau, convertendo para minutos, 60 minutos. Se eu tenho 1 minuto, ele equivale a 60 segundos. Então, se eu quero converter se eu quero converter de minutos no geral para segundos, eu multiplico por 60 também. Já se eu quiser fazer o caminho direto de graus para segundos, eu levo em consideração que eu multipliquei 2 vezes por 60 e 60 vezes 60 é 3.600. Então, se eu quiser ir de graus para segundos diretamente, eu multiplico por 3.600. Já fazendo o caminho de volta, que é de segundos para minutos, eu imagino que quando eu consigo juntar um conjunto de 60 segundos, eu tenho 1 minuto. E quando eu tenho 60 minutos, eu tenho 1 grau. Então, eu divido por 60. Porque se eu tiver 60 minutos e dividir por 60, eu chego a 1 e esse 1 representa os minutos. Da mesma forma, se eu quiser converter de minutos para graus, eu vou dividir por 60 novamente. Esse esquema vai nos ajudar nos processos de conversão e assim como no de cima, se eu quiser ir direto de segundos para os graus, eu divido por 3.600. E aí, assim que nós entendemos que o grau é a unidade de medida e que os minutos e os segundos são submúltiplos dessa unidade de medida, nós já estamos aptos a ir para o item A e pensar como que eu converto 35 graus em minutos. Considerando que de graus para minutos você multiplica por 60, que cada grau tem 60 minutos, você multiplica 35 vezes 60 e vai chegar em 2.100 minutos. Já no item B, eu tenho 14 graus, 15 minutos e 16 segundos. Eu quero converter tudo isso em segundos. Eu já tenho 16 que está em segundos, então basta eu converter o 14. Para eu converter 14, eu multiplico por 60 2 vezes, que é o mesmo que eu multiplicar por 3.600. Então, 14 vezes 3.600, 50.400 segundos. Já o 15 minutos, eu multiplico uma vez apenas por 60. Então, 15 vezes 60, 900 segundos. Somando aos 16 segundos que já estavam no nosso item, eu tenho que 50.400 mais 900 mais 16 é igual a 51.316 segundos. Já no item C, eu tenho 27 graus, 43 minutos e quero converter tudo isso em minutos. Para que eu possa converter tudo isso em minutos, eu vou fazer o seguinte, vou converter apenas os graus, porque os 43 já estão em minutos. Então, 27 vezes 60, 1.620 minutos. Mais os 43 minutos que ali já estavam, eu tenho 1.620 mais 43, que é igual a 1.663 minutos. Já no item D, eu tenho 210 minutos e quero converter em grau e minutos. Pessoal, eu tenho 210 minutos. Se eu for juntando conjuntos de 60 minutos, eu posso transformar esses conjuntos em 1 grau. Então, é o que eu faço quando eu realizo o processo de divisão entre 210 e 60. Na verdade, eu estou olhando quantas vezes o 60 vai caber dentro do 210 inteiro, para que eu possa retirar e transformar em graus. Exemplo,
Se eu for dividir 210 por 60, o múltiplo de 60 mais próximo de 210 é o 180. Porque o próximo múltiplo seria 240 e ele ultrapassaria o 210. Então, 180 é 60 vezes 3. Então, eu tenho que 210 menos 180 é igual a 30. Isso significa que o 30 vai corresponder aos minutos que sobraram, aqueles minutos que eu não posso formar um conjunto de 60. E o 3 significa que eu consegui formar 3 conjuntos de 60 minutos. Então, cada conjunto desse eu chamo de grau. Então, eu tenho 3 graus e eu posso considerar que a resposta final é 3 graus e 30 minutos. Já no item E, eu tenho 8 graus, 49 minutos e quero transformar em segundos. Quando eu vou transformar os graus, eu vou multiplicar ele por 60 e depois por 60. É o mesmo que multiplicar por 3.600. Então, 8 vezes 3.600, 28.800 segundos. Posteriormente, eu tenho 49 minutos e multiplico uma vez por 60 e encontro 2.940 segundos. Somando os dois valores que eu encontrei, tanto o que estava em grau quanto o que estava em minuto, eu vou ter 31.740 segundos. Já no item F, 214.317 segundos, eu quero transformar em grau, minutos e segundos. O processo é o seguinte, eu vou pegar esses segundos e vou dividir por 60. Quando eu estou fazendo isso aqui, pessoal, o 214.317 são segundos, o 60 também é segundos, só que o 60 representa um conjunto de 60 segundos. Então, é o mesmo que eu perguntar, quantos conjuntos de 60 segundos cabem dentro desse 214.317? A minha resposta, o quociente, o resultado aqui da divisão, ele também vai estar, ele vai estar representando a quantidade de minutos, porque cada unidade do nosso resultado, ele contém 60 segundos. Então, vamos dividir para que vocês possam entender melhor. O 60 não cabe dentro do 21, eu pego 214 e vejo qual o múltiplo de 60 mais próximo de 214. E aí vai ser o 180, porque o 240 passaria. Então, 3 vezes 60, 180. 214 menos 180, 34. Pego o 3 que está ali nas centenas e aí faço o mesmo processo. Qual múltiplo do 60 está mais próximo de 343? Digamos assim, menor que 343 e mais próximo, porque o maior é 360, ele passaria, não serve para a gente. Antes do 360 vem o 300, então 5 vezes 60 é igual a 300, e eu subtraio 343 menos 300, que é o múltiplo mais perto, e aí eu tenho o 43, vem o 1 que estava nas dezenas e penso de novo, qual múltiplo de 60 está mais próximo do 431, que não ultrapassa o 431 e que chega mais próximo. É o 420, pois 7 vezes 60, 420. Se fosse 8 vezes 60, dava 480 e passaria. Novamente eu subtraio 431 menos 420, que resulta em 11. E aí, o 7 que estava nas unidades, novamente nos ajuda a pensar qual múltiplo de 60 que se aproxima do 117, Falamos assim por baixo, aquele que não ultrapassa. Seria o próprio 60, porque 1 vezes 60 é 60. E se fosse 2 vezes 60, daria 120 e ultrapassaria. Subtraindo 117 por 60, eu tenho 57. Esse 57, muita atenção, turma, ele representa o conjunto de segundos que não deu para formar 60. Porque se tivesse mais 3, nós formaríamos 60 e a divisão seria exata. Então, essa não é uma divisão exata quando eu faço essa divisão por 60. E esse 57 ele simboliza que só restaram 57 segundos. E é esses 57 segundos que vai estar na nossa resposta. Já o 3.571, por se tratar do 60, ele simboliza que nós temos ali 3.571 minutos. Ou seja, 3.571 conjuntos de 60 segundos, que é o que resultaria no nosso número inicial, somado com o resto, é lógico. Então, o que eu faço aqui agora?
eu sei que eu tenho essa quantidade de minutos, eu vou dividir por 60, porque aí eu vou descobrir a quantidade de graus que eu tenho. O que restar é, de fato, os minutos que não puderam ser transformados em grau, e o nosso resultado é o valor dos graus. Então, aqui eu tenho que os 5, né, vezes 60 é 300, e o 300 é o múltiplo que chega mais próximo de 357, o próximo múltiplo passaria, então eu tenho que sempre ficar com um múltiplo menor, mas o maior possível, né? Menor do que o 357. Subtraindo, eu tenho 57, e aí eu pego um que estava nas unidades, e novamente eu penso, o 600, que é o múltiplo do 60, ele passa o 571. Só que o 9 vezes 60 gera um múltiplo que é menor, que é o 540. E aí eu posso subtrair novamente. 571 menos 540, eu tenho 31 no resto. Esse resto simboliza o quê? A quantidade de minutos que não formaram grau, que não foram transformadas em grau. O 59 já representa 59 graus, por quê? Porque são 59 conjuntos de 60 minutos. E aí, com essas três informações, nós montamos o resultado. 59 graus, 31 minutos e 57 segundos. Já na atividade 2, pede para efetuar as operações indicadas. A primeira operação é 12 graus, 13 minutos, 14 segundos, mais 30 graus, 38 minutos e 40 segundos. Quando eu for somar essa parte, pessoal, eu tenho que lembrar do nosso sistema de numeração decimal. Só que nessa primeira vai ser normal mesmo, tranquilo. Lá você somava um número, 9 mais 6, deu mais que 10. Eu vou juntar um conjunto de unidades e passar para as dezenas. Deu 10 dezenas, eu junto o conjunto de 10 dezenas e passo para as centenas. Nesse caso, nós vamos fazer o mesmo, porém considerando as unidades sendo segundos, minutos e graus. Porém, aqui nós temos um valor que não ultrapassa os 60, porque 14 mais 40 é 54. Já no próximo, 13 mais 38, 51, não ultrapassou 60. E 12 mais 30, mesmo se ultrapasse, 12 mais 30, 42, e mesmo se ultrapassasse o 60, não teria problema, mas nesse caso não ultrapassa. Então eu tenho um resultado final, 42 graus, 51 minutos e 54 segundos. Já no item B, que é 81 graus, 40 minutos, 12 segundos, mais 45 graus, 12 minutos e 55 segundos, vai acontecer essa situação. Porque quando eu for somar 15 segundos mais 55 segundos, olha o que acontece. 70 segundos. E como o sistema de numeração, né, que deu origem aos graus, aos minutos, igual eu conversei na primeira atividade, ele é da base 60, isso significa que sempre que você tiver 60 unidades, seja segundos, 60 minutos, você tem que transformar na próxima unidade. Exemplo, eu tenho 70 segundos, eu vou retirar 60, vai sobrar 10. Os 60 que eu retirei, ele vai ser transformado em minutos, porque 60 segundos equivale a 1 minuto. Esse 1 minuto eu vou colocar ele ali no alto, porque na hora de somar, eu vou levar ele em consideração. 40 mais 1, 41, mais 12, 53 minutos. Repito ele aqui porque ele não teve alteração nenhuma, não precisou de mexer. O 81 mais o 45, 126, os graus ali não tem essa alteração, não tem essa limitação da base de 60, embora seja também norteado por ela. Então aqui eu vou repetir 126 graus. Já no item C, eu tenho 46 graus, 40 minutos e 18 segundos, menos 12 graus, 30 minutos e 10 segundos. Subtração tranquila porque todos os valores que eu preciso, né, subtrair são menores do que os valores que vão estar lá em cima, né, que é o minuendo ali e o subtraindo. Então eu tenho que pensar o seguinte, 18, eu posso retirar 10 de 18, e aí sobra 8, tranquilo, 8 segundos. Eu posso retirar 30 de 40, então de 40 minutos sobra 10 minutos. E eu posso também tirar 12 de 46, sobra 34 graus. Já o resultado final fica 34 graus, 10 minutos e 8 segundos. Já no item D,
eu tenho o seguinte: 90 graus menos 73 graus, 43 minutos e 45 segundos. Nesse caso específico, eu já não consigo, porque olha só, quando eu organizar melhor, vocês vão ver que eu tenho que tirar 45 de 0, 43 de 0 e 73 de 90. O 73 de 90 eu até consigo, mas as outras unidades eu não consigo. Então aqui eu tenho que reescrever o 90 graus de uma maneira que eu possa. Então o primeiro passo é retirar 1 grau e transformar ele em minutos. 1 grau equivale a 60 minutos, eu reescrevi 89 graus e 60 minutos e 0 segundos. Zerado a unidade dos segundos ainda não pode, eu preciso que tenha lá uma quantidade maior do que a que eu quero subtrair. Então, eu retiro dos 60 minutos 1 minuto apenas. Esse 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, agora eu tenho 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Aí sim eu consigo retirar 73 graus, 43 minutos e 45 segundos. Subtraindo de maneira mais tranquila, eu consigo ver que 60 menos 45 é 15 segundos. 59 minutos menos 43 minutos, 16 minutos. E 89 graus menos 73 graus, 16 graus. Já no próximo item, que é o item E, é uma multiplicação que é bem tranquila, porém no final a gente precisa refinar o resultado da seguinte maneira: 25 graus e 45 minutos vezes 5, eu tenho que 45 vezes 5 é 225. Desses 225, olha o que vai acontecer: 45 vão continuar aqui e 180 vão ser transformados em graus. Por quê? O 180 é um múltiplo de 60. Se eu tirasse qualquer valor a mais, eu não teria o suficiente, porque daria 240. E se eu tiro qualquer valor a menos de 180, sobraria uma quantidade maior que 60 nessa casa dos segundos, que não pode. Então, eu peguei o 180, 180 mais 45 é 225. Os 180 viraram, transformaram-se em 3 graus e o 45 se manteve ali. Coloco os 3 graus, não somo com 25 porque eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. 5 vezes 25, 125. Depois eu somo. 125 mais 3, 128 graus e 45 minutos. Já no item F, eu tenho o seguinte: 3 vezes 56 graus, 14 minutos e 19 segundos. Dessa vez eu não vou precisar alterar o resultado, por quê? Quando eu multiplico 19 por 3 é 57 segundos, não passa os 60. Quando eu multiplico 14 por 3 é 42 minutos, não passa também de 60. E aqui pode ser qualquer valor: 56 graus vezes 3, 168 graus, bem tranquilo. Já no G, eu vou dividir 75 graus por 2. E aí, presta atenção, pessoal, um momento importante, porque se eu divido 75, por 2 normalmente, é o número ímpar e vai ter resto. Aqui também vai ter resto, e esse resto ele vai ser das unidades do grau. O resultado também vai ser grau. Só que, quando nós dividimos por 60, é uma transformação de unidade. Aqui não está transformando, porque eu estou só dividindo por 2. Então, repara, 75 dividido por 2, o múltiplo de 2 mais próximo de 7 é o 6. Então, 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6, 1. O 5 que estava ali, nas unidades, agora ele está aqui embaixo. Então, 15, o múltiplo de 2 mais próximo do 15 é o 14. E 7 vezes 2 é 14. E aí, 15 menos 14 é 1. Esse 1 grau, que eu até fiz questão de colocar ali em vermelho, ele significa que você dividiu 75 por 2, deu duas parcelas de 37 graus e sobrou uma. Essa uma que sobrou, você vai ter que transformar ela em 60 minutos, porque 1 grau corresponde a 60 minutos. E aí sim, depois de transformado, você faz a divisão novamente. 60 minutos dividido por 2, 3. O 6 é um múltiplo de 2, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 é 0. O 0 também é um múltiplo de 2, porque 0 vezes 2 é 0. Então, 0 menos 0, nossa conta deu exata. E aí, com 30, eu consigo formar o resultado final, que é 37 graus e 30 minutos.
Já no H, é um processo um pouco mais demorado, mas tão simples quanto esse. Por quê? Eu tenho que dividir 59 graus, 40 minutos e 33 segundos por 3. Quando eu faço essa divisão, eu começo lá pelos graus. Então, quando eu estou dividindo 59 graus por 3, eu penso que o múltiplo, né, mais próximo de 5 é o 3, porque 1 vezes 3 é 3, então 5 menos 3, 2. E aí vem o 29, que é o 9 que estava ali nas unidades, mais o 2 que era o resto. 29 dividido por 3 é 9, porque 9 vezes 3 é 27, é o múltiplo mais próximo de 29. Se fosse vezes 10 era 30 e passava, não seria interessante para a gente. 29 menos 27, eu tenho 2 graus. Esses 2 graus, pessoal, lembra? Eu preciso converter em minutos. Só que agora, ao invés de só dividir os minutos por 3, eu vou lembrar que lá em cima já tinha 40 minutos. Então, eu somo 120 mais 40 e tenho 160. Aí são esses 160 minutos que eu vou dividir por 3. Dividindo 160 por 3, eu lembro que o múltiplo de 3 mais próximo do 16 é o 15, então 3 vezes 5, né? 5 vezes 3 é 15. 16 menos 15, 1. E aí tem aquele zero que já estava ali, né? Nas unidades. Eu tenho 10 dividido por 3, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, que é o múltiplo mais próximo de 10. E novamente restou 1. Só que aqui restou 1 minuto. Então, na hora de resolver, na hora de dar sequência nessa conta, já que eu dividi os graus, dividi os minutos e agora falta dividir os segundos, eu não vou dividir nem só o 33 e nem só os 60 segundos equivalentes a esse minuto, porque o minuto equivale a 60 segundos. Eu vou somar os 60 segundos mais 33 segundos que eu já tinha, e aí sim eu vou dividir o 93. 93 dividido por 3, 9 é múltiplo de 3, então 9 dividido por 3 é 3, e 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9, 0. O 3 também é um múltiplo de 3, 3 dividido por 3 é 1, e 1 vezes 3 é 3. 3 menos 3 é 0, e aí nós temos o resultado da nossa divisão. O resultado da nossa divisão geral, você pega ele nos quocientes, que seria o 19 graus, 53 minutos e 31 segundos. Reescrevendo isso aqui, 19 graus, 53 minutos e 31 segundos. Na atividade 3 nos fala que dois ângulos são adjacentes complementares e um deles mede 61 graus. E pede para determinar a medida do outro ângulo. Pessoal, conceitos importantes aqui, adjacente. Então, o problema está falando o seguinte, que eu tenho um ângulo qualquer e eu tenho um ângulo adjacente. Adjacente significa ao lado. Então, eu tenho um ângulo e um ângulo ao lado. Esses dois ângulos, eles são complementares. Quando ele fala que esses dois ângulos são complementares, ele está falando para vocês que a soma dos ângulos é 90 graus. E aí eu coloquei um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu somar o ângulo amarelo com o ângulo azul, eu tenho 90 graus. E aí eu coloquei duas letrinhas, que sempre que nós vamos representar um ângulo, nós representamos com letras gregas. Eu tenho alfa no amarelo, beta. Ele está falando que alfa mais beta é igual a 90. Sempre que alfa e beta for igual a 90, eu tenho ângulos complementares. Só que o problema nos dá mais uma informação. Ele fala que o alfa, que o amarelinho, é 61 graus. Então eu tenho 61 graus mais o beta, mais um número qualquer, que dá 90. Aqui nós não vamos mexer com a equação, até mesmo por vocês estarem aí no 7º ano e ainda talvez muitos não tenham visto. Nós vamos usar o seguinte raciocínio. Eu tenho um número 61, eu tenho um valor, né, 61 graus, mais um valor x, que dá 90 graus. Eu preciso lembrar que se eu tenho 90 graus e eu retirar o 61, eu vou encontrar esse ângulo que nós estamos querendo. Porque pensa aqui no desenho, pessoal, tinha 90 graus ao todo. Se eu tirei 61, vai sobrar quem? O azul, vai sobrar o nosso ângulo. Então, dos 90 graus, quando eu retiro 61, eu tenho 29 graus. Significa que o nosso ângulo azul ali vale 29 graus. E aí vocês podem até
fazer a confirmação, porque 61 mais 29 vai dar 90 graus. E aí bate exatamente com as informações que nós temos lá em cima. Um ângulo do lado do outro, somado eles dão 90 graus e pronto, finalizou a atividade. Na atividade 4, nos diz que dois ângulos são adjacentes, suplementares, e um deles mede 103 graus, 25 minutos e 36 segundos. Determine a medida do outro ângulo. Pessoal, aqui nós vamos precisar lembrar de novo da atividade 3, que eu assinalei que tem um ângulo adjacente. O que significa adjacente? Adjacente significa ao lado. Então, eu vou ter um ângulo qualquer e um ângulo ao lado. E os dois ângulos vão ser suplementares. Quando os ângulos são suplementares, isso significa que a soma dos dois ângulos é 180. Os dois ângulos somados, o ângulo alfa mais o ângulo beta, eles resultam em 180. Sempre que isso acontecer, eu tenho ângulos suplementares. Beleza? Aqui agora, eu preciso lembrar que um dos ângulos mede 103 graus, 25 minutos e 36 segundos. E eu quero descobrir quanto mede o nosso ângulo beta. Eu substituindo ali, eu tenho 103 graus, 25 minutos, 36 segundos e quero descobrir qual número que eu tenho que somar para dar 180. Vamos, fugir um pouco da equação, da formalidade da equação e utilizar o raciocínio que nós utilizamos no outro exercício. Se eu tenho 103, 25 e 36, quando eu subtrair isso de 180, porque aqui total era 180. Se eu retirar o ângulo amarelo, vai sobrar o ângulo azul. Então, é essa conta que nós estamos fazendo. Beta é igual a 180 menos 103 graus, 25 minutos e 36 segundos. É a conta que nós vamos realizar aqui embaixo. 180 menos os 103, 25 e 36. 25 minutos e 36 segundos. Agora, antes de realizar, eu preciso fazer aquela transformação das atividades anteriores, porque eu não tenho como tirar 36 segundos de zero. Então, eu pego ali 1 grau, transformo ele em 60 minutos. Então, eu vou continuar ali tendo 179 graus, só que agora 60 minutos. Os 60 minutos, eu também vou pegar um desses minutos e transformar em 60 segundos. Então, eu vou onde eu tinha 180 graus, eu vou ter 179 graus, 59 minutos e 60 segundos. Agora sim eu consigo fazer a subtração. 60 menos 36, 24. 59 menos 25, 34. E 179 menos 103, eu tenho 76 graus. Beleza? Agora, eu venho aqui no resultado e chego à conclusão que o ângulo beta, que é o nosso ângulo azul, ele mede 76 graus, 34 minutos e 24 segundos. Ali eu complementei e esse é o raciocínio da atividade. Na atividade 5, nos pede o seguinte: observe a figura ao lado, no caso as figuras vão estar abaixo, e determine a medida do ângulo. Ela é uma figura só, mas eu repliquei essa figura várias vezes para que vocês pudessem, em cada caso, analisar como encontrar o ângulo. Nesse caso do item A, é o ângulo AOB. Pessoal, quando fala ângulo AOB, nós sabemos que o ângulo vai estar formado no O, só que ele vem de uma semirreta, que passa aqui pelo ponto A, e uma outra semirreta que passa pelo ponto E. Lembrando que a reta não tem início nem fim, mas a semirreta tem. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse vindo do A, passado pelo ponto O e fosse até o ponto B. Então, este ângulo eu quero saber qual o valor dele. Fica nítido ali que o ângulo mede 40 graus. Já no item B, ele quer saber a medida do ângulo BOD. Novamente, vamos pegar a mesma imagem, só que agora do B, do O até o B, e do O até o D. Quanto mede esse ângulo? Aí eu tenho que levar em consideração que eu tenho ali 35 mais 30. Repara, coloquei até das mesmas cores para vocês conseguirem identificar. 35 graus mais 30 graus, eu vou ter 65 graus a medida do ângulo BOD. Já no item C, eu tenho o ângulo DOE. Então, quando eu tenho um ângulo DOE, eu vou pegar o seguinte: quando eu passo do O até o D,
que, ou seja, começa no O, passa pelo D, é uma semirreta. Depois eu tenho do O, passa pelo E, é outra semirreta. Essas duas semirretas formam um ângulo. O ângulo que essas duas semirretas formam é o ângulo de 17 graus. Então, eu posso afirmar que DOE equivale a 17 graus. Já no item D, eu tenho AOD. A semirreta formada pelo O e o A, que é essa primeira, ou seja, sai do ponto O, passa pelo ponto A, é uma semirreta. Quando eu tenho o ponto O e passa pelo ponto D, é outra semirreta. Essas duas semirretas, na origem delas, nós formamos um ângulo. Esse espaço formado entre essas duas semirretas é o que nós chamamos de ângulo. E aí eu posso observar que eu tenho 40 graus mais 35 mais 30. Realizando essa soma, eu tenho que 40 mais 35 vai dar 75, e 75 mais 30 eu tenho 105 graus. Já no item E, eu tenho que COE. Novamente, o nosso ponto ali onde o ângulo é formado é o O. Teoricamente, assim, a nossa origem. Então, o segmento que vai do O e passa pelo C, a semirreta que passa pelo C, está aqui. Já a semirreta que sai do O e passa pelo E está aqui. Esse espaço no meio, ele aborda o ângulo 30 e o ângulo 17. Quando eu somo 30 mais 17, tenho 47 graus. Novamente, e finalizando o item F, que é o ângulo AOC. E aí a mesma coisa. Qual a semirreta, né, que passa pelo O e passa pelo A e sai do O? É essa semirreta aqui. A outra semirreta, seguindo a ordem ali, pessoal, AOC. Então, do O até o C é essa outra. Quando eu faço a soma, né, dos ângulos que estão dentro desse espaço, eu vou ter 40 mais 35. 40 mais 35, 75. Na atividade 6, pede para nós observarmos a figura abaixo e depois considerar que o R e o S são paralelas e determinar a medida dos ângulos x, y e z. Pessoal, eu já peço desculpa anteriormente de fazer a correção, porque em alguns momentos eu não vou utilizar do conceito formal da matemática, pensando nos alunos para os quais eu estou fazendo essa correção. Eu sei muito bem como foi o ano passado e como foi o desenvolvimento do início desse ano, e sei que para a gente formalizar 100% desse conteúdo, nós precisaríamos de ter passado por várias outras coisas, por várias outras etapas que talvez ainda não estejam tão claras. Então aqui nós vamos conversar sobre ideias. Então a primeira ideia que nós vamos trabalhar é o seguinte: o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que não têm um ponto em comum. Então imagina que essa reta R e essa reta S fossem estendidas infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, elas nunca se encontrariam. Então isso que é uma reta paralela, um conjunto, né, de retas paralelas, e eu fui reproduzir elas aqui em cima, a reta R e a reta S. E essa matéria, esse conceito, essa parte, né, onde envolve retas paralelas com transversais, que é essa reta que corta as duas paralelas, elas nos diz o seguinte, que sempre que vocês verem duas retas paralelas cortadas por transversais, ou no caso cortada por uma transversal, ainda não são duas, vai acontecer que os ângulos correspondentes, o que é os ângulos correspondentes? Este ângulo aqui está do lado esquerdo da reta vermelha, da mesma forma que este outro ângulo também está do lado esquerdo da reta vermelha. E todos os dois ângulos, um está em cima da reta S, o outro está em cima da reta R. Então, eles correspondem. Eles estão exatamente no mesmo local, se for comparar uma reta transversal com uma determinada reta paralela. Essa parte faz com que você possa afirmar que esses ângulos vão ter a mesma medida. Então, esses dois ângulos vão ter a mesma medida. Consequentemente, esses outros dois ângulos de baixo, por serem opostos pelo vértice e também por eles estarem de um determinado lado, se comparado com as retas paralelas e com a reta transversal, nós podemos afirmar que esses quatro ângulos vão ter a mesma medida. E outro, se eu pego um ângulo verde e somo com o vermelho, vocês há de concordar comigo que aqui eles estão formando um ângulo de 180 graus. Se eu utilizo como base a reta vermelha, somando os dois aqui, eles também estão formando um ângulo de 180 graus. Então, eu também posso afirmar que esses outros dois ângulos terão a mesma medida. Tanto os ângulos verdes quanto os ângulos vermelhos são correspondentes e têm a mesma medida.
Com base nessa informação, eu consigo olhar para o nosso primeiro desenho e afirmar o quê? Eu consigo afirmar que o Z é igual a 42. Aqui nesse desenho vermelho era igual ao vermelho. Aqui novamente o Z é igual a 42. E eu também posso afirmar que o 42 é igual a x, ou seja, o x é igual a 42. Todos os 4 ângulos que estão em vermelho vão ter a mesma medida. Por consequência, eu consigo afirmar e já sabia que o x é igual ao z. O x é igual ao z, o x é igual a 42, 42 é igual ao z. Os 4 ângulos têm a mesma medida. Com o mesmo raciocínio, eu consigo ver que o ângulo y, aquele que está de verde, ele, somado com o ângulo z, ele resulta em 180, porque os dois estão ali em cima de uma reta. Se está em cima de uma reta, está formando um ângulo raso. E um ângulo raso, vamos até desenhar aqui, o ângulo raso, pessoal, é o ângulo que mede 180 graus. Então, se y mais z mede 180 graus e eu já sei que o z é 42, sem usar a formalidade da equação, vamos pensar. Se você tem lá 180 graus e para chegar no 180 graus, antes de chegar no 180 graus, você já tem 42. Quanto que falta para chegar em 180? Quando a gente pensa quanto que falta, eu posso falar que o y é igual a 180 menos 42. Por quê? Eu vou calcular a diferença, pessoal, que tem entre o 42 e entre o 180. A diferença entre o 42 e entre o 180 é o valor do y, porque eu vou estar calculando quanto falta para chegar em 180, se eu tiver 42 graus. Então, 180 menos 42 é 138 graus. Nosso y ele vale 138. E quando você soma 138 mais 42, você vai chegar em 180.